O programa de hoje rumou a sul e será na apaixonante região do Alentejo. Esta vila do distrito de Évora é rica em património natural, património edificado e tem tradições nobres como a Romaria do Cavalo. Poderíamos enumerar várias características, mas estamos certos que as imagens que verá a seguir o farão descobrir onde nos encontramos. Ora veja. Pontos Cardeais de hoje terá como palco Viana do Alentejo. Esta tradicional vila alentejana situa-se numa serra com o mesmo nome, a Serra de Viana do Alentejo. As suas origens remontam ao reinado de Dom Afonso III, altura em que lhe é concedida a primeira carta de foral, renovada depois por Dom Dinis. Juntos viajaremos pelas paisagens e pelos sabores que esta região também preserva. Venha connosco. Viana do Alentejo é uma pérola de beleza simples, mas valiosa dada a sua riqueza natural. As azinheiras e sobreirais fazem sombra nas planícies douradas. Aqui, o tempo não leva pressas e mostra-nos devagar os encantos do concelho. No sopé da serra escorrem águas cristalinas que dão de beber nas fontes da vila. Terra nobre, com tratados na história de Portugal e que muito contribuiu para a defesa do nosso território. Descrevo como, não sendo um concelho grande, é um grande concelho. Portanto, é um concelho constituído por 3 freguesias, Aguiar, Alcaços e Viana do Alentejo. Faz parte do Alentejo Central, portanto, anteriormente distrito de Évora. É um concelho muito rico em património material e imaterial, não só edificado, mas também património natural. É um concelho com uma excelente localização, fica muito perto de Lisboa, das praias, de Espanha. E também é um concelho que tem alguns indicadores no âmbito da qualidade de vida muito positivos, o que nos permite encarar o futuro com otimismo. A nossa viagem começa com um recuo nos séculos. Os edifícios nesta terra espalham a importância que Viana do Alentejo revelou desde cedo. O Castelo de Viana do Alentejo é um dos monumentos mais antigos do concelho. É considerado dos mais importantes conjuntos arquitetónicos fortificados do final do período gótico e é, sem dúvida, um marco histórico-cultural. Esta magnífica fortaleza foi mandada construir por Dom Dinis em 1313. Dentro das muralhas do castelo encontramos vários pontos de visita. A Igreja da Misericórdia é datada de 1516 e encontra-se a norte da muralha do castelo. O Portal Manuelino destaca-se desde logo. Aqui encontramos uma exposição temporária de pintura. O seu interior, aparentemente simples, revela uma abóbada polinervada da Capela Mor. Tem frescos e azulejos do século XVII. O espaço interpretativo do castelo dispõe de variada informação e na segunda sala está exposta uma maqueta do castelo e da Igreja Matriz. Mas não é só. O teto é pintado e confina a este lugar uma enorme distinção. O Cruzeiro Manuelino está em posição central na Praça do Castelo. A Igreja Matriz é um dos edifícios religiosos mais imponentes do concelho. Esta igreja, de invocação de Nossa Senhora da Anunciação, contém um portal de extrema beleza e de importância arquitetónica da época manuelina. O interior deste templo é composto por 3 naves definidas por pilares octogonais. A cabeceira tem 3 capelas. Estão repletas de pormenores que as diferenciam. Da estrutura original do castelo, resiste ainda a planta pentagonal irregular e parte dos muros da cintura de muralha. Resta também a porta principal. Das muralhas, a vista é fantástica. Mira-se o casario típico e o santuário da Nossa Senhora d'Ais. A
A Romaria a Cavalo liga a vila de Moita do Ribatejo a Viana do Alentejo, na qual os peregrinos vão montados a cavalo. Já se tornou uma tradição na região que junta muitos crentes e curiosos. No final, os cavaleiros são recebidos em festa pela população. Os romeiros seguem caminho com convicção e muita fé. Em ambiente familiar e em grupo, fazem muitos quilómetros a cavalo. É um dos produtos turísticos, mas que versa uma tradição, que tem na sua gênese a religiosidade das gentes, quer de Viana do Alentejo, quer da Moita, já que na sua essência está a deslocação dos lavradores da Moita que vinham, digamos, rezar ao Santuário de Nossa Senhora de Aires pelos seus animais e pelas suas colheitas, e que os municípios, juntamente com as associações, digamos, restauraram. O Concelho de Viana do Alentejo já demonstrou que tem muito para desvendar, mas a gastronomia da região é, sem dúvida, um forte atrativo. Esteja com atenção, porque hoje temos reservados para si apontamentos gastronómicos do comer e chorar por mais. E para conhecer a primeira proposta, vamos espreitar as entradas. Podemos encontrar os torresmos, que são confeccionados aqui por mim. Compro em rama e depois sou eu que os frito e sou eu que os faço. O queijo, que é tradicional aqui também da nossa zona. Temos a chouriça assada, a farinheira. Nos pratos principais temos muito mais para descobrir. Carne do alguidar com batatas, pícolas e uns coentrinhos para adornar. Ali as pataniscas com o arroz de feijão. Agora nos doces. Temos o molotov, temos as farófias e temos a encharcada. A encharcada é um doce à base só de açúcar e gemas. Os petiscos são formas de manter algumas tradições alentejanas e o segredo é sempre o mesmo. Pelo sabor característico que nós temos e os condimentos que nós utilizamos, como os coentros, a salsa, a hortelã, todas essas coisas que nós utilizamos na comida, eu acho que as pessoas gostam disso. O centro da vila convida a passeios tardios. Aqui o sol parece ser mais dourado e o verde das árvores dá cor e vivacidade às ruas estreitas. As casas, tipicamente alentejanas, têm cores alegres que formam uma atmosfera bastante aprazível. Na Praça da República salta à vista a Fonte dos Escudeiros, também designada Fonte Renascentista. Trata-se de uma construção da última metade do século XVI. Acredita-se que tenha sido construída a quando as obras de melhoramento da praça desta época. Caminhar pela vila é sinónimo de surpresas. O artesanato é uma forma de perpetuar no tempo técnicas antigas e a olaria é um marco incontornável da região. Em Viana do Alentejo podemos encontrar a olaria tradicional, também uma arte secular, digamos assim, que é característico desta nossa, não só do Concelho de Viana do Alentejo, mas também da região do Alentejo. Há outros polos, digamos assim, de olaria, mas a nossa também é uma marca identitária do nosso concelho. Das mãos do oleiro moldam-se peças que todos conhecemos, mas aqui a tradição anda de mãos dadas com a atualidade. Nós aqui tentamos aliar o que era, portanto, o antigo com um bocadinho de modernidade, que é em termos de pintura. Portanto, tentamos usar os modelos antigos e dar uma roupagem nova. Sobretudo isso, peças sobretudo utilitárias. Com a evolução dos tempos, estas louças ganharam espaço nas mesas de norte a sul. No Alentejo já não existe, ainda existem alguns polos de olaria, mas a grande vantagem é que todos nós somos diferentes uns dos outros. Portanto, e quem entra aqui, a nossa louça de Viana do Alentejo facilmente é reconhecida em relação às outras já existentes. Com tantos motivos alentejanos nas pinturas, deixamos a olaria e seguimos a nossa viagem. Em Viana do Alentejo, os pontos de interesse estão espalhados ao longo do concelho e o Pontos Cardeais irá até lá descobri-los. O montado é um vinco forte na paisagem do concelho. As leves ondulações deixam avistar os troncos robustos dos sobreiros, tons quentes que abrigam as espécies que aqui vagueiam livremente. O silêncio é invadido pelo bater das asas das aves ou pelo correr dos rebanhos que procuram as sombras. A simbiose de ecossistemas perfeitos são o reflexo de uma região intocada e pura.
Os montes de palha rapidamente se tornam protagonistas de um quadro que está em constante mudança nas 4 estações do ano. A ocupação desta terra remonta a uma antiguidade muito longínqua. A freguesia de Aguiar foi alvo de ocupações no período megalítico. A anta do Zambujeiro é do tipo Dolben. Apesar de se encontrar tombada, ainda se podem observar a câmara funerária, o corredor e a laje que servia de cobertura. Há muito património edificado. Vamos destacar um ou dois em cada freguesia. Portanto, começando pela freguesia de Aguiar, destaco a anta, um monumento megalítico, e também a igreja matriz, também chamada Igreja da Assunção. A Igreja Matriz, em 1320, já era citada em documentos e sofreu melhorias no ano de 1534. A abóbada manuelina da Capela Mor destaca-se neste edifício religioso com um altar do século XVI. Mas os interesses em Aguiar não ficam por aqui. O Pontes Cardeais foi conhecer mais uma mesa digna de um ótimo repasto. Mas para darmos início à refeição, começamos pelas entradas. Podemos encontrar o queijo alentejano, o pai de porco preto e o presunto. Nos pratos principais podemos encontrar Temos migas de espargos com carne de porco preto, chamada carne do alguidar. Aqui temos o polvo alagareiro, a batata é cozida com pele da forma mais tradicional e mais antiga. Para terminar, as sobremesas. Podemos encontrar a encharcada, uma calda de açúcar que é fervida com água e açúcar, uma casca de laranja e que é levada a um ponto médio e leva depois as gemas. Este espaço tem um certificado especial. É um restaurante familiar e que trabalha sobretudo com cozinha alentejana e métodos tradicionais. A nossa aventura não pode parar e continuamos com a magnífica paisagem como companhia. Os animais testemunham o passar dos dias e pastam vagarosamente pelo montado. Mas nem sempre é assim. Nós fomos surpreendidos por estes touros bravos. Uns escondidos pelas ervas altas, outros correm livremente. A Mãe Natureza, aliada com a mão do homem, forma uma imagem perfeita. E aqui, as vacas aproximam-se das charcas para beber. Os dias são quentes e a vida no campo é ainda mais bonita quando há espaço, alimento e liberdade. As tradições em Viana do Alentejo são uma preocupação dos locais. Os anos avançam e por cá são mantidas para que nunca se perca a identidade do povo. Um grande exemplo é o cante. A classificação também do cante como património imaterial permitiu um novo fôlego, digamos assim, ao canto alentejano. Para além de conseguirmos manter os grupos tradicionais que já existiam, 5 ou 6, tivemos 3 novos grupos de gente nova. Temos grupos em todas as freguesias. No Alentejo, o canto feminino é muito tradicional. Senhoras que trabalhavam no campo e cantavam modas com alegrias e outras com lamento. A mulher sempre cantou nos trabalhos do campo, ao mesmo tempo que o homem, portanto, a mulher na sua ida para o trabalho, na vinda do trabalho, durante o trabalho, sempre cantou. Só que houve um tempo, no pós-25 de Abril, começou a haver menos trabalho de campo. As mulheres só, de facto, quando conseguiram fazê-lo de uma forma formal, de ir aos ensaios e ir aos palcos, é que começaram, de facto, a cantar em grupo. Este grupo tem nos seus trajes representações de outra época. Nós procuramos recriar os trajes que a mulher usava em meados do século XX, portanto, ali nos anos 50, 60. Nós procuramos ter a costureira, a bordadeira, a queijeira, a padeira, a mulher que trabalha na ceifa, no arroz, na monda, na azeitona, a que dava água, a cozinheira, que também temos o traje domingueiro. E neste embalo das melodias do cante,
seguimos para conhecer Alcáçovas. O património edificado do concelho é muito rico e vasto, mistura épocas e estilos que dão a esta terra uma beleza sem igual. Os monumentos estão espalhados ao longo do concelho e nós vamos conhecê-los. O Paço dos Henriques é, segundo a crença local, um paço real mandado construir por Dom Dinis. Em Alcáçovas destaco a Igreja Matriz, portanto temos muitas, uma em cada freguesia. Destaco também o Paço dos Henriques, portanto, que é um equipamento histórico onde foi assinado o Tratado de Alcáçovas, em 1479. Este tratado afirma que Portugal fica com o direito exclusivo do comércio e do descobrimento das terras e ilhas ao longo da costa ocidental de África das Canárias para sul, ficando estas ilhas para Castela. Assim se permitiu a hegemonia marítima dos países ibéricos. Dentro do edifício encontramos uma exposição de chocalhos, mas sobre a arte chocalheira há muito para descobrir. Mas já lá vamos. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, ou Capela das Conchas, é um monumento anexo aos Jardins do Paço Real. Foi fundada em 1622 por Dom Henrique Henriques e era originalmente dedicada a São Jerónimo. Esta decoração é seiscentista e influenciada pela forte tradição marítima portuguesa. Um recanto para se deixar encantar ainda mais pela história de Portugal. Continuamos pelas ruas, prontos para novas descobertas, mas desta vez foram as vozes fortes do canto no masculino que arrebataram a nossa atenção. Os rostos mostram diferentes idades porque este costume tem muitos anos. Há 72 anos o grupo foi fundado e havia sempre aqui uns ensaios durante a semana, outras vezes ao fim de semana, era conforme, era tudo gente que trabalhava no campo e era conforme a disponibilidade de cada um. Mas normalmente onde é que a gente cantava? Nas tabernas onde se juntavam a beber o seco pinho e que autorizavam cantar-se, que hoje já não autorizam. Noutros sítios, no campo, a gente trabalhava no campo, lá dos lavradores, e em muitos trabalhos podia-se cantar. E daí nascia o canto alentejano, era uma harmonia que a gente tínhamos umas vezes à noite e outras vezes durante o dia, juntávamos aqueles grupos e cantávamos. Era o divertimento que havia, não havia televisões, os rádios também eram poucos, e então tínhamos de divertir uns aos outros. No campo ou nas tabernas, o cante tem regras e características próprias. Isto divide-se assim. Há um primeiro que começa à moda, que é quem faz o ponto. Depois há uma outra voz que começa sozinho, que é o alto. E depois é o coro, que é quando cantamos todos. A diferença de vozes que há aqui é essa, três vozes. O património religioso em Alcáçovas é muito rico. A Igreja Matriz do Salvador de Alcáçovas é datada do século XVI e tem a sua origem na capela do antigo castelo, em 1308. É o primeiro edifício do estilo templo-salão. Junta também características renascentistas e barrocas. Encontramos o Panteão dos Henriques com 4 leões de madeira da Índia, oferecidos por Vasco da Gama ao Senhor de Alcáçovas. Tem 4 capelas laterais, um batistério e uma grandiosa capela-mor. No teto está um conjunto de brasões dos benfeitores da construção do edifício e no corredor central podem-se admirar os túmulos de vários senhores. A nobreza está muito presente neste concelho, assim como as tradições. A romaria tem acompanhado o Pontes Cardeais e o caminho vai avançando. Com fé e devoção, os romeiros cavalgam e seguem por entre campos e montado. Encontram nas populações o apoio necessário e as orações estão presentes e são momentos de silêncio e reflexão. A viagem vai longa e está na hora de lhe mostrar outra proposta de comida alentejana. Uma mesa com cor e sabor que começa logo nas entradas. Aqui nas entradas temos torresmos, que é uma coisa na mesa alentejana nunca pode faltar. O pai alentejano, o queijo também alentejano, que é produção nossa, e as nossas azeitonas. Nos pratos principais, começamos pela sopa. No prato principal temos uma sopa de cação, que é composto com alho, com coentros e o cação cozido. E continuamos no peixe. Bacalhau com grão, que
depois se serve com azeite e vinagre. As opiniões são unânimes quando o assunto é gastronomia alentejana. É bem confeccionada porque tem muitos temperos e porque é cozinhada com muito carinho, acima de tudo. O descanso é fundamental para garantir uma boa viagem em Viana do Alentejo. Herdade da Borquilheira é o lugar ideal para ter contacto com o campo, com os animais que ali vivem e, claro, tem todas as condições para passar uns dias em sossego e plenitude. Um espaço cómodo e convidativo a deixar-se ficar por cá e acordar ao som dos pardais ou dos chocalhos das vacas. O fabrico de chocalhos foi considerado pela Unesco Património Cultural e Material com necessidade de salvaguarda urgente. Isto é uma arte muito antiga que nós já aprendemos com o nosso mestre, ele já aprendeu com outro mestre antigo também. Portanto, nós já temos aqui uma aprendizagem que vai para 100 anos, de certeza. E, portanto, os chocalhos são todos feitos a partir de chapas de ferro, são moldados numa bigorna com um martelo e vamos moldando na bigorna o corpo do chocalho. Levam latão e vão ao forno a altas temperaturas para darem forma ao chocalho. Esta arte tem objetivos próprios, dada a situação geográfica do Alentejo. A importância tem a ver tudo relacionado com o som, com a localização do animal. Se for um terreno mais dobrado, nós não conseguimos ver. Se for numa planície, nós conseguimos vê-lo, né? Se for terrenos muito dobrados, não conseguimos ver. Portanto, temos que o ouvir. As mãos destas gentes mantiveram os saberes e as antiguidades, neste caso, as receitas. Esta casa tem mais de 65 anos de história e os doces foram sempre uma preocupação de qualidade e evolução. Surge a Maria Vitória, a minha mãe, que entra no negócio com a minha avó há aproximadamente 40 anos e começa assim numa doçaria, na doçaria tradicional, Convento de Paulo, Palaciana. Uma empresa que tem salgados de elevada qualidade e que saem daqui para todo o país. Mas foi um doce que se tornou rapidamente afamado porque é finalista no concurso das 7 maravilhas gastronómicas. A nossa queijada de requeijão é um produto de excelência da nossa casa. Esta queijada de requeijão é diferente do que se encontra no nosso Alentejo. Mantemos a nossa receita tradicional, já muito antiga, vem da minha avó. Fomos evoluindo ao longo dos tempos. E então, esta queijada é só mesmo o recheio do requeijão. A Nossa Senhora da Boa Viagem chega ao Largo de São Luís, bem perto do castelo. Dá-se o encontro com a Nossa Senhora de Aires e é um momento vivido com muita satisfação. Os romeiros são recebidos pela população e celebra-se a Eucaristia. Os devotos veem aqui o aproximar do dever cumprido. Para além da componente religiosa, há também festa e muita animação. O grupo de sevilhanas sobe ao palco e anima a noite. No dia seguinte, a senhora chega ao santuário. O Santuário da Nossa Senhora de Aires é de estilo barroco. Foi construído entre 1743 e 1804, segundo o projeto do Padre João Batista. Neste local existia uma anterior ermida quinhentista. A Romaria a cavalo vê aqui terminados 150 quilómetros percorridos. Uns pedem pelas colheitas e os outros renovam ano após ano a sua fé e crença nesta santa. Viana do Alentejo é um cantinho alentejano, mas com uma imensidão de usos, costumes e tradições. A natureza aqui foi generosa e estendeu a mão a um concelho que soube preservar e inovar. É um concelho com muitas potencialidades, é um concelho com muitos projetos para o futuro e que, com certeza, quem nos visitar, pelo feedback e pela informação que temos das pessoas que já nos visitaram, ficam contentes com aquilo que vêm, ficam agradadas e ficam com vontade de voltar outra vez. Portanto, o convite fica aberto para todos nos visitar. Viana do Alentejo proporcionou ao Pontes Cardeais uma viagem incrível. Percorremos a história, as paisagens inesquecíveis e provamos sabores tão genuínos que só encontramos no Alentejo. Agora é a sua vez de vir conhecer esta vila. Não perca tempo e venha até Viana do Alentejo. Nós seguimos viagem para conhecer o próximo destino.